Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso toda segunda-feira, nossas lives. Essas lives a gente tem a intenção aqui de compartilhar com vocês, profissionais, mais conhecimento, para que vocês possam usar os produtos áticos de uma forma muito mais eficiente, com mais resultados, usufruir de toda a tecnologia que a Áticos oferece para vocês, profissionais. Então, vamos lá comigo nessa live. Quero que vocês compartilhem aí, usem o aviãozinho, compartilha com todo mundo, avisa que a gente está ao vivo, para a gente compartilhar mais conhecimento. E hoje nós vamos falar de rejuvenescimento. Então, papel e caneta, porque vai ser bem interessante. Eu vou trazer aqui uma abordagem bem objetiva, bem sucinta, sem gastar muito seu tempo, mas que vai trazer aí bastante conhecimento para você começar a atuar com rejuvenescimento tecnológico intensivo. Nós vamos falar aqui de um booster de tecnologias cosméticas que vão ser associadas a multiprocedimentos. Aí eu falo multiprocedimentos pelo seguinte: você vai usar o que você tem aí no seu espaço, né? Então, a Áticos, ela já tem um conjunto de tecnologias cosméticas muito avançadas, já entrega muita coisa com seus produtos, e você pode associar aí dentro do seu espaço o que você tem de tecnologia, né? Se você tem equipamento, se você não tem equipamento, também vai ter resultado. O importante é que você saiba usar esses produtos, esses cosméticos de uma forma muito eficiente, para que você realmente entregue o melhor para o seu cliente, tá bom? Então, é disso que a gente vai falar hoje. A gente está com uma equipe aqui a postos para dar suporte para vocês, então, se quiserem mandar perguntas, o pessoal vai estar aí respondendo, tá bom? Fiquem à vontade. Enquanto eu estou falando aqui, eu vou compartilhando essa tela para que vocês acompanhem a nossa live aula sobre rejuvenescimento. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema hoje, eu trouxe aqui um quadro para que vocês enxerguem o seguinte: quando a gente fala de rejuvenescer, né, de reverter o processo de envelhecimento, não é uma coisa tão simples, a gente precisa de muitas estratégias associadas, né? Então, a gente precisa trazer um conjunto, uma associação booster, né, uma sinergia da cosmetologia, né, associada também às eletroterapias, né? Então, eu trouxe aqui as eletroterapias principais que a gente tem hoje quando fala de rejuvenescimento. Mas se você, profissional, que não tem nenhuma dessas ainda tecnologias, você pode usar o microagulhamento, pode usar também o próprio manual e a cosmetologia, que você também vai ter resultado. É só saber usar da forma correta, tá? Então, quando a gente fala de eletroterapias no envelhecimento, a gente vai destacar sempre a radiofrequência, né? A radiofrequência é um recurso muito reconhecido, com muitos estudos científicos, e que realmente é um dos melhores aí quando a gente fala de resultado para rejuvenescer. Ultrassom microfocado também está bastante em alta, a gente tem resultados bem eficazes, a criofrequência, LED terapia e o microagulhamento, que ele também entra aí como um procedimento, não uma eletroterapia, mas é um procedimento, mas que também, associado à cosmetologia, ele dá muito resultado quando a gente fala de tratamento rejuvenescedor. Quando eu falo de cosmético, gente, aí é bem importante que vocês trabalhem com tudo isso que eu acabei de colocar aqui nesse quadro. Por quê? Porque a gente precisa entregar um conjunto de tratamento. Como eu falei, existe uma complexidade aí nesse processo de envelhecimento e a gente precisa trazer as soluções. E a gente já tem isso aí nos produtos áticos, né, nas tecnologias cosméticas que a gente apresenta para vocês. E a gente não pode deixar nenhuma porta aberta. Eu sempre falo isso, que se você deixar de entregar alguma coisa, algum setor desse, você vai deixar uma porta aberta. E essa porta aberta pode prejudicar ali o seu tratamento e o seu resultado. Então, o que eu falo? Que você precisa ativar a renovação celular, atuar no clareamento, né, no controle da melanogênese, na hidratação dessa pele, na elasticidade, na ação anti-rugas, ação antipoluição, antioxidantes, né, volumização, e proteção solar. Então, assim, são pilares para que você entregue realmente o melhor no seu tratamento de rejuvenescimento. Então, só com esse quadro, a gente já consegue abordar aqui o que tem de mais importante para você entregar para o seu cliente. Então, antes da gente falar das soluções áticos, eu vou só colocar aqui os objetivos do tratamento, né? Quando a gente fala de
envelhecimento, a gente precisa entender que a gente precisa atuar em todas as camadas. Eu preciso atuar na epiderme, eu preciso atuar na derme e também no tecido subcutâneo, né? É bem importante que a gente entregue para essas 3 camadas que estão sofrendo com esse processo de envelhecimento, a gente entregue volumização, que a gente entregue ativação dessas células, deixe essas células mais funcionais, que eu entregue um colágeno mais bioestimulado, né? Mais organizado, que se sustente, que dê realmente para a camada dérmica essa sustentação necessária para que a gente tenha uma pele mais volumosa, né? E a gente vai entregando o resultado gradativamente. Então, quando a gente fala de objetivo, eu vou separar aqui os objetivos por camada. Quando a gente fala da epiderme, eu preciso ativar a renovação celular. Isso é fato, né? Então, eu tenho, com o passar dos anos, a gente vai deixando esse processo de mitose das células muito mais lento, né? Então, o envelhecimento, ele traz esse dano na pele que deixa ali as células trabalhando de uma forma mais lenta, e aí a gente precisa ativar essa renovação celular. Então, isso é básico, isso é um dos fatores principais quando a gente fala de reverter esse processo de envelhecimento, tá? Então, eu vou ativar mitose celular lá na camada basal, eu vou fazer isso, e a gente vai falar já já dos ativos que podem trazer esses benefícios. Eu preciso também aumentar a capacidade dessas células, dessas camadas, de reter água. Então, é isso que a gente vai perdendo com o passar dos anos, né? Essas células vão ficando mais murchas, né? Justamente porque ela perde muita água para o meio externo. E a gente precisa deixar essa célula mais túrgida, que ela mantenha essa água na pele. Então, isso é muito importante também para ser entregue, né? Quando a gente fala de hidratação, num paciente que você está tentando reverter o processo de envelhecimento, é um dos passos fundamentais, justamente porque eu vou manter essa água ali nessas camadas, tanto na epiderme como na derme, e trazer maior volume e também maior funcionalidade para essa célula. Preciso também atuar na comunicação dos queratinócitos com os melanócitos, né? Então, o melanócito está lá fazendo a sua função de distribuição do pigmento, e aí, com o passar dos anos, a gente vai perdendo também a qualidade dessa distribuição. E essa comunicação dos queratinócitos com os dendritos do melanócito, ele também vai se perdendo, e a gente começa a desenvolver as manchas senis, né? Então, essa comunicação de queratinócito com melanócito também é fundamental ser trabalhada. Né? Além disso, a gente também precisa trabalhar a espessura das camadas. Então, só de eu reter água nessa célula, eu já trago mais espessura. Eu também vou trazer melhor coesão dessas células, né? Então, quando a gente vai envelhecendo, essa célula vai ficando mais murcha, consequentemente, elas não conseguem mais se conectar entre elas, a gente vai perdendo essa conexão, essa firmeza, e aqui a gente quer justamente voltar a entregar para essa célula uma turgidez, uma espessura, uma volumização. E quando a gente fala de derme, aqui de uma forma bem resumida, para que a gente entre no tratamento hoje, que a gente vai falar de rejuvenescimento intensivo, né, com multiprocedimentos. Então, a gente vai aprender a usar o que você tem aí no seu consultório, no seu espaço, dentro dos produtos áticos, o que você pode associar com os produtos e ter sucesso no seu tratamento, né? Então, agora, falando da camada dérmica, a gente também tem objetivos importantes. Um deles é a gente aumentar a produção de colágeno, né? Então, a gente sabe que vai perdendo, a gente fala muito disso, né? Quando a gente traz um tratamento para a pele, a gente sempre fala de estimular colágeno, mas eu não quero só pensar no estímulo de colágeno, eu preciso também melhorar a qualidade desse colágeno, que a gente vai perdendo com o passar dos anos, né? A gente vai rompendo essas fibras, esse colágeno ele já não tem mais aquela sustentação, aquela funcionalidade como antes. Então, a gente traz ativos e tecnologias que vão atuar ali nessa produção e nessa qualidade do colágeno. A mesma coisa com a elastina, né, que vai trazer a elasticidade para essas camadas. E o ácido hialurônico, que também muito falado, muito importante, né, precisa atuar ali na ativação dele, porque a gente sabe que com o passar dos anos a gente vai perdendo gradativamente a produção do ácido hialurônico, que dá turgidez, que consegue
manter a água lá na célula, né? Trazendo mais volume, mais hidratação e, ao mesmo tempo, mais preenchimento. Então, essas aqui são uma das principais objetivos quando a gente fala da camada dérmica, né? Então, eu vou ativar as glicosaminoglicanas, eu vou deixar um fibroblasto muito mais produtivo para que a gente tenha melhores resultados. Então, esse é o nosso foco quando a gente fala de derme. Entendido isso, né? Vamos falar um pouquinho dos ativos, né? Quais os ativos que a gente vai trazer para cada função, para cada objetivo desse, né? Então, quando a gente fala da epiderme, eu falei lá da capacidade de manter a água na célula, ácido hialurônico, né? Então, o ácido hialurônico, ele vai ter essa função muito importante. O TGP2 peptídeo, ele vai melhorar a conexão dos queratinócitos com o melanócito, né? Então, a gente vai ter ali uma melhor distribuição dos pigmentos, ele vai atuar na melanogênese, além de ser um fator de crescimento também, que vai atuar na renovação celular, trazendo mais um fibroblasto mais ativo, mais fibras de colágeno, de elastina, e a mesma coisa o IGF, que é um fator de crescimento que também vai atuar nessa função. Então, é uma junção perfeita, a gente usa ácido hialurônico e fatores de crescimento, né? Na derme, também trago ácido hialurônico, fatores de crescimento, eles serão fundamentais, né? Então, eu vou melhorar o fibroblasto, vou melhorar a qualidade desse colágeno, né? Vou trazer um colágeno muito mais bioestimulado, organizado, né? Trazendo com que esse colágeno dê mais sustentação e volume para essa camada, né? E a gente tem aí o microcolágeno, um dos ativos que a Adicos trabalha bastante, o TGP2 também peptídeo, o IGF, que é o fator de crescimento insulínico, e o ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular, fazendo com que ele vá lá até a derme, trazendo esses benefícios, né, de maior produção das glicosaminoglicanas e maior produção, ativação do fibroblasto. Então, dessa maneira, né, com esses ativos, a gente consegue entregar ali um booster, uma sinergia perfeita de estratégias cosméticas, e aí eu tenho resultados muito melhores, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, dessa maneira, eu consigo entregar, né, um tecido, uma pele com outra qualidade, uma pele revitalizada. Então, com esses ativos, com essas estratégias em conjunto, eu vou entregar maior síntese de colágeno e elastina, eu vou dar maior coesão para essas células, né? Eu vou trazer uma pele revitalizada, uma derme muito mais espessa, né? E com qualidades melhores das suas fibras, né? Maior espessura das camadas, tanto epiderme como dérmica, tá? Então, esse é o nosso maior objetivo de tratamento. Então, os cosméticos, os ativos que a gente apresentou aqui e que estão presentes nos produtos áticos, eles serão fundamentais, principalmente porque a gente tem dentro deles tecnologias avançadas de permeação. A gente fala muito da nanotecnologia, então a gente tem vetorização em silício, né, que o silício vai ser super importante também para dar sustentação para essas fibras de colágeno. Então, a junção dessas tecnologias avançadas com os ativos corretos e os ativos trabalhando um em sinergia com o outro, né, que esse é o grande diferencial do produto da Adicos, né, que a gente traz ali uma junção de ativos, com certeza a entrega é muito melhor e o resultado vem, né, se você souber atuar com o produto da forma correta. E é disso que a gente vai falar agora, né, vamos começar a trazer para vocês como usar os nossos produtos da forma correta e utilizar aqui a nossa tecnologia avançada. E para falar de tecnologia avançada para rejuvenescimento, claro que a estrela aqui da nossa live de hoje é o concentrado rejuvenescedor. O concentrado, para quem ainda não conhece, pessoal, é a nossa monodose, né? O nosso produto estéreo, 100% estéreo, que ele é indicado para você associar a multiprocedimentos. E por isso que a gente está trazendo um protocolo, um tratamento, né, rejuvenescedor, intensivo, que você pode usar com o que você tiver na mão aí de procedimento, seja ele
procedimento ou eletroterapias, ele vai ser muito bem-vindo, porque o concentrado foi desenvolvido e pensado para isso, para que você associe a diversas tecnologias, tá? Então, a gente pode associar, por exemplo, ao microagulhamento, né? Então, microagulhamento para rejuvenescer é excelente, né? Você também entrega ainda mais esses ativos, você promove ali um processo inflamatório controlado, e dessa forma você consegue trazer mais beneficiado ao concentrado rejuvenescedor. Então, o concentrado rejuvenescedor vai ser um aliado perfeito para o microagulhamento. Também vai ser um aliado perfeito para as eletroterapias, como a criofrequência, como o ultrassom microfocado e como a radiofrequência, né? Como eu trouxe aqui, os melhores recursos quando a gente fala de rejuvenescimento. Mas só esses, Andressa? Não. Você pode associar ainda aos peelings de diamante, peelings de cristal, ele também vai ser super indicado, os resultados são muito bacanas. Ao que você tiver, peeling ultrassônico, né? Você pode usar também as suas mãos, né? As massagens manuais, porque o produto, ele já entrega muita tecnologia, ele já entrega todas aquelas bases do tratamento que eu mostrei lá no primeiro slide, né? Então, eu trago ali todos os pilares do tratamento lógico, ele já entrega tudo aquilo, né? Então, eu preciso associar ele com tecnologias que eu tenho, né? Para que a gente ainda traga mais resultados e acelere ainda mais esse tratamento, tá? Então, hoje a nossa proposta é que você saiba usar da forma correta o nosso concentrado rejuvenescedor associado aí a multiprocedimentos. Então, para isso, eu vou explicar um pouquinho melhor tudo que a gente entrega no concentrado rejuvenescedor, tá? Então, se você já tem o concentrado rejuvenescedor, vai ser importante você assistir essa live para que você entenda melhor como usar o concentrado que está aí na sua mão, com essa riqueza de ativos, riqueza de tecnologia. Se você ainda não tem, você precisa adquirir, porque você vai entregar muito mais resultado para o seu paciente. Então, sem dúvida nenhuma, é o que tem de melhor no mercado quando a gente fala de rejuvenescimento associado a multiprocedimentos, tá? Então, o concentrado rejuvenescedor, como vocês veem, ele vem numa caixinha com 5 ampolas. Essas 5 ampolas são 100% estéreis. Essa embalagem que a gente apresenta na caixa, ela é uma embalagem muito segura e você pode, inclusive, utilizar removendo só com a seringa para que você não tire o lacre e não perca a esterilização. Então, é um produto muito versátil nesse sentido de que você mantém a esterilização, a segurança e, ao mesmo tempo, você usa ali a quantidade adequada para o seu procedimento. Ele vem em 5 ampolas e cada ampola tem 5 ml, certo? Então, qual é o objetivo desse concentrado? Primeiro, ele vai aumentar em até 300% a produção do ácido hialurônico, tá? Esse número, 300%, gente, é tirado de estudos científicos. A gente tem comprovação de que o tipo de ácido hialurônico usado nesse produto, de baixíssimo peso molecular, ele é capaz de aumentar em 300% a produção do ácido hialurônico, que a gente vai perdendo com o passar dos anos, né? Então, a gente sabe que a partir dos 40 anos a gente já produz a metade de ácido hialurônico do que a gente produzia lá na idade, lá quando a gente era bebezinho. Com 60 anos, a gente perde lá de 50% a 60% dessa produção. Então, é um dos pontos principais ali do tratamento, ativar a produção do ácido hialurônico, né? Então, esse produto, ele traz essa potência, né? Ele traz essa tecnologia avançada capaz de deixar essa produção aí 300% a mais, né, do ácido hialurônico. Consequentemente, eu vou trazer ali preenchimento, redução de linhas de expressão, né? Eu vou trazer também reestruturação da derme, porque eu tenho uma combinação, um booster de ativos capazes de fazer essa ação, né? Então, eu vou ter uma tecnologia
a Adaptiskin associada, já vou explicar o que é a tecnologia Adaptiskin. Eu tenho um booster de ácido hialurônico capaz de produzir aí 300% a mais de ácido hialurônico. Tem os fatores de crescimento também nesse produto. Então, o fator de crescimento TGF-beta-3, 2 tipos de peptídeos, né, que é uma fração ativa de um fator de crescimento. Então, a gente traz alguns tipos de fatores de crescimento para aumentar a sua ação, e ainda um ativo que a gente chama de CINEIC, né, que é um ativo que tem uma ação dermodescontrátil, então ele dá aquele efeito também de redução de linhas de expressão, tá? Então, é a combinação perfeita para você entregar ao paciente num tratamento rejuvenescedor, ok? Então, vamos entender exatamente o que cada ativo desse faz. Então, a tecnologia Adaptiskin presente no rejuvenescedor é uma tecnologia exclusiva da Adicus, né, que ela associa, a gente associa dentro dele o fator de crescimento, a vitamina C, o ácido hialurônico e a niacinamida, tá? Então, nessa bolinha que vocês estão vendo aí, tecnologia Adaptiskin, a gente tem esses 4 ativos associados, né? Fator de crescimento TGP2 peptídeo, eu tenho a vitamina C, tenho niacinamida e o ácido hialurônico. O TGF-beta-3, crescimento também muito especial, porque ele faz ele é um potente sinalizador de produção e maturação de colágeno, né? A gente traz um colágeno em treliça, aquele colágeno mais organizado, mais firme, que dá mais sustentação, né? Então, a gente fala que ele promove um rejuvenescimento bioidêntico, tá? Então, traz realmente uma potência muito maior para essa qualidade do colágeno, tá? Então, olha que riqueza, né, de produto você tem nas mãos aí como profissional. Então, o importante é que você saiba usar da forma correta para que você tenha ainda mais sucesso. Então, a tecnologia Adaptiskin presente no concentrado rejuvenescedor é uma tecnologia exclusiva da Adicus, né, com a associação aí de ações preenchedoras e dermocontrátil em um único produto. Então, ele é um grande diferencial em relação a qualquer outro produto do mercado. Falando um pouquinho desses ativos, para vocês entenderem mais e terem mais conhecimento e conseguirem trabalhar da melhor maneira possível com ele, vamos entender um pouquinho o que é o TGF-beta-3, o fator de crescimento transformador. O fator de crescimento transformador, ele é capaz de atuar sobre o crescimento, a proliferação e a diferenciação das células, né? Principalmente o fibroblasto, ou seja, eu deixo um fibroblasto muito mais funcional, né? Eu tenho um fibroblasto muito mais ativo. Ele é o principal sinalizador de fibroblasto na síntese e na maturação de colágeno. E ele aumenta consideravelmente aí os níveis de colágeno e de elastina, né? E estimula também a produção da matriz extracelular. Então, eu tenho aí um ativo muito, muito eficiente para a gente trabalhar com esses multiprocedimentos. Os peptídeos bioidênticos, né, então eles também vão estimular a remodulação das camadas da pele, eles também aquela fração ativa dos fatores de crescimento, vão prevenir linhas e rugas e linhas de expressão, eles vão atuar também como despigmentantes, eles fazem a digestão do pigmento, olha só. Então, dessa forma, a gente tem ali uma melanogênese muito mais modulada e evita também manchas pós-inflamatórias. Então, para a gente entender como é que isso vai funcionar, a gente traz para vocês uma tabela de associações de multiprocedimentos estéticos, tá? Então, dessa forma, a gente entrega isso para vocês, é só entrar em contato com a Adicus mais próximo, com a sua vendedora Adicus, que ela pode te mandar essa tabela. Essa tabela de associações facilita muito o seu trabalho com os nossos concentrados, tá? Então, você pode usar ele associado a laser, a ultrassom, a LED, radiofrequência, jato de plasma, peelings, microagulhamento, luz intensa, e aqui a gente já coloca se você deve usar antes, durante ou depois, tá? Lembrando sempre que você deve usar o que o seu conselho autoriza.
E para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, nossa live de hoje, eu preciso falar sobre a rentabilidade e lucratividade desse produto, porque você, como profissional, precisa também pensar nisso, né? Se eu tenho um produto tão rico, com tanta entrega, né? Como que eu posso também reverter isso em lucratividade para o meu negócio? Então, esse produto, como eu falei para vocês, ele vem em 5 unidades na caixinha. Então, você vai ter o seu desconto ali de profissional. Ele sai em torno de R$ 8,80 por aplicação. É um valor muito baixo para o tamanho da qualidade que você entrega e para o preço que você vai poder cobrar nesse tratamento. Então, normalmente o mercado trabalha em torno de R$ 150 e tem até gente cobrando R$ 450 a sessão, tá? Então, a lucratividade dele é altíssima. Você vai pensando numa faixa de R$ 200 a sessão, você tem uma lucratividade de R$ 191. Então, assim, é realmente muito lucrativo, né? Lembrando que você tem que tirar aí o seu custo fixo também e custo dos descartáveis, ok? Mas é mais ou menos isso, pensando na rentabilidade desse produto e como ele pode te entregar resultados e como ele pode te trazer lucratividade. Muito obrigada, eu fico por aqui. Mais uma live e espero vocês na próxima segunda-feira, tá bom? Um beijo, boa noite.